Em 2014, o mundo inteiro queria copiar a Alemanha. Uma base vencedora, um time campeão, uma goleada histórica e um futebol que parecia que ia dominar o mundo por muitos anos. 12 anos depois, nada disso aconteceu. Por que esse projeto desmoronou? Nesse vídeo eu vou apresentar alguns motivos que ajudam a explicar o fracasso da Alemanha e por que ele está se repetindo há muitos anos. Vamos lá, vamos fazer um contexto do que é a Alemanha. A Alemanha, antes da Copa de 2006, vinha muito mal. Ela tinha ido na final em 2002 contra o Brasil, mas num time que não se esperava tanto, e aos poucos ela foi caindo. Em 2006 chegou com uma geração nova, mas que ainda não estava preparada. E aí a Alemanha ela fez algo muito interessante. Ela começou a investir. Ela fez uma obrigatoriedade para que os clubes tivessem uma formação. E vamos falar a verdade que a formação das categorias de base da Alemanha ela é completamente diferenciada. Então muitos jogadores começaram a surgir. E aí veio aquela geração que a gente conhece bem, com Lahm, Schweinsteiger, Özil, Kroos, Miller, Hummels, Neuer. Muitos bons jogadores vieram todos numa geração. E os resultados começaram a aparecer. Até que eles chegaram no auge. O Bayern tinha um dos grandes times, a Alemanha já encantou em 2010 e em 2014 o fatídico 7-1 contra o Brasil, além do título mundial em cima da Argentina em pleno Maracanã. E aí você ouvia qualquer programa jornalístico da época falando: essa Alemanha ela vai dominar o futebol mundial por muitos anos. O projeto alemão é sólido, o projeto alemão vai longe. E estamos agora em 2026 com a Alemanha eliminada em 2018 na primeira fase, eliminada em 2022 na primeira fase da Copa, em 2026 eliminado nos 16 avos de final, que é uma fase nova na Copa, para a seleção modesta do Paraguai. Parece que aquele projeto diferenciado não funcionou muito, né? Alguns problemas aconteceram nessa Alemanha. Mas vamos lá. O que pode explicar, então? Quais foram esses problemas? Eu prometi para você que eu ia falar os problemas, né? Eu acho que o primeiro problema que a gente pode falar da Alemanha é um pouco polêmico. Mas é o seguinte, o sucesso do Bayern atrapalha a Alemanha. O Bayern de Munique, obviamente. Por quê? Porque é um time muito forte, que leva todos os principais jogadores para jogar lá, e eles ganham os campeonatos com extrema facilidade, os campeonatos da Alemanha, a Bundesliga. Então, se você joga no Bayern, você está acostumado a ganhar, mas o seu nível de enfrentamento ele é muito simples, muito tranquilo, tanto que o Bayern não ganha Champions já faz alguns anos. Então é um time que, se fizer o básico, ele ganha. Claro que teve o Leverkusen 2 anos atrás, que fez uma temporada histórica e tirou o título do Bayern. Mas, no geral, o sucesso do Bayern faz que qualquer jogador que se destaque em um time menor, num Frankfurt, num Schalke, num Werder Bremen, às vezes até no Borussia, ele seja levado para o Bayern. E ele vai jogar num time em que ele vai ser desafiado poucas vezes no ano. Isso prejudica muito também, porque você não é testado. Então, se você joga só em momentos de facilidade, quando você está num momento de dificuldade, isso pesa. Outro grande problema que a Alemanha vem enfrentando é o fato de eles terem poucos jogadores em ligas europeias. Vamos lá. Esse time titular da Alemanha hoje. Neuer joga no Bayern. Kimmich no Bayern. Tá no Bayern. Schlotterbeck no Borussia Dortmund foi substituído pelo Rudiger, que está no Real Madrid. Primeiro que seria fora o Real Madrid. Nathaniel Brown joga na Alemanha também. Aí você pega o Nimecha no Borussia Dortmund. Musiala, Bayern de Munique. O Wirtz saiu há pouco tempo, está no Liverpool faz uma temporada. E no ataque o Havertz, que hoje está no Arsenal, joga fora. Ou seja, é um time de 11 jogadores titulares. Você tem o Wirtz que joga fora, que faz uma temporada só que joga fora, e o Rudiger, que também está jogando no Real Madrid, mas hoje nem é um titular absoluto da Alemanha. Ou seja, todos os jogadores titulares da Alemanha e os principais jogadores, são estrelas da Bundesliga, que hoje não é um dos principais campeonatos do mundo. É um campeonato que está um nível abaixo da Premier League, está um nível abaixo
da La Liga, por exemplo. Daí você fala, tudo bem, Taylor, mas e aí? Vamos olhar o time da França, que é um dos favoritos para essa Copa. Você tem o Maignan, já não joga mais na França. Você tem na lateral direita Koundé, Barcelona. O Upamecano joga no Bayern, na Alemanha. Você tem o Saliba, que joga na Inglaterra. Theo Hernandes joga na Itália. A dupla de volantes, Tchouaméni, Real Madrid. Rabiot, na Itália também. Aí você tem Olise, no Bayern de Munique. Você tem o Dembélé no PSG, atual campeão da Champions League. Você tem o Doué, o Barcola também no PSG. E o Mbappé no Real Madrid. E aí? Olha a diferença. Quantos jogadores da França espalhados em diferentes tipos de futebol. 2 na Espanha, 3 na França, mais 3 na Itália, mais 3 na Alemanha e vários também na Inglaterra, fora os jogadores do banco. Então é uma variedade de estilos de futebol muito longa, muito diferente. E a Alemanha não tem essa variedade, ela está estrita dentro do futebol local alemão. Então é uma diferença muito grande também da qualidade da Bundesliga, e não só da qualidade, mas da variedade. A exigência da Bundesliga é diferente da exigência da La Liga. Mas só tem Real Madrid, Barcelona e de vez em quando Atlético. Mas é um futebol diferente. Mas quem joga no PSG não faz nada porque a França é fácil. Beleza, mas o PSG ganhou 2 Champions seguidas. Mas o cara que joga na Itália, o Rabiot, o Theo Hernandes tem jogado na Itália há muito tempo, mas tem se desenvolvido em outras formas de jogo também. Então existe variedade no time da França que o time da Alemanha não tem, porque todo mundo joga o mesmo campeonato. Aí você vai falar, os principais reservas que entravam. Davi, joga lá. Woltemade foi agora também para a Inglaterra, jogar no Newcastle, não fez uma boa Copa. Aí eles colocavam Goretzka, que só jogou na Alemanha e hoje é reserva do Bayern. Então o Goretzka, reserva do Pavlovic no time, é reserva também ali na seleção e vai para a Copa. Inclusive, o Goretzka não aceitou bater pênalti, né? E a renovação das categorias de base da Alemanha, ela não acompanhou. Não surgiu mais um Kroos, não surgiu mais um Müller. Não estou falando que não surgiram bons jogadores. Musiala, um grande jogador, mas ainda não tão testado. Chegou nessa Copa voltando de lesão, então houve uma dificuldade. E se mudou o perfil de formação de jogadores da Alemanha. Então, hoje a Alemanha foca num perfil de jogadores muito completo taticamente, mas que não são tão bons num 1 contra 1. E a gente viu isso muito claramente no jogo contra o Paraguai. O Paraguai com uma defesa sólida e forte, e a Alemanha não conseguia furar essa retranca. Ninguém tentava um drible. Desculpe, mas não dá para você depender do Leroy Sané fazer uma jogada individual e ganhar. O jogador que tem mais drible ali é o Musiala, que não estava num bom momento. E aí é bola na área, gol de cabeça do Havertz, no outro gol de cabeça do Davi, Woltemade desviando, os próprios zagueiros indo para o ataque. Isso é o que a Alemanha está oferecendo para o futebol hoje. Jogadores taticamente muito bons, fisicamente muito bons, mas que têm uma dificuldade de definir o jogo. E vamos lá, da seleção de 2014 até 2026, já são 12 anos. O projeto fantástico que possibilitou o 7-1, ele não existe mais. Então, eu não estou falando que a Alemanha ela nunca vai voltar a ser boa, mas ela tem uma dificuldade. Os treinadores hoje não estão no melhor momento. Você vai pegar o Nagelsmann, o treinador mais novo que tinha na Copa, mas não conseguiu tirar do time o que se esperava. Qual que é o futuro para a Alemanha? Ir atrás do Klopp pode ser um bom caminho. Um treinador de uma geração um pouco mais antiga, mas que tem fama de ser vencedor, de ter fama de times que atacam bem. Quem sabe seja uma solução. Mas isso também serve para a gente falar que os projetos eles não são definitivos. A Alemanha fez um grande projeto que resultou no 7-1 e num título mundial. Mas esse grande projeto ele não se sustenta para sempre. Esse grande projeto ele não vai durar por 20 anos. Você tem que estar fazendo um grande projeto cada dia e renovando. E para você, me diz aí nos comentários, essa Alemanha chega forte para 2030 ou vai ser mais um ano de fracasso? Essa é a nossa dúvida.